Pouca gente sabe, mas existe uma regra fundamental no direito processual brasileiro. Quando temas idênticos ou conexos estão sendo analisados em diferentes processos no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator que primeiro se debruçou sobre o assunto assume a condução principal de todo o debate, garantindo o que chamamos de prevenção. Isso significa que, em situações delicadas, como a da revisão da vida toda, se já havia um relator responsável e um julgamento em andamento em sede de repercussão geral, nenhum outro processo, nem mesmo uma ação direta de inconstitucionalidade, deveria atropelar essa ordem. A quebra dessa sistemática pode tornar todo o julgamento posterior nulo de pleno direito, mesmo que a decisão final venha do órgão máximo do nosso judiciário. Outro ponto que quase ninguém comenta é que as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em repercussão geral, como no tema da revisão da vida toda, têm eficácia idêntica à de uma lei federal para todos os tribunais e juízes do país. Trata-se de autoridade máxima que não pode ser modificada por decisões paralelas de outros processos, sob pena de causar insegurança jurídica nacional e, inclusive, prejudicar milhões de pessoas que já contavam com aquele direito reconhecido. Recentemente, o próprio Supremo destacou que, se houver embargos de declaração em julgamento de repercussão geral, estes não podem alterar o mérito da decisão já formada, limitando-se apenas a esclarecer pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Portanto, qualquer tentativa de ação direta de inconstitucionalidade para modificar o que foi definido no tema 112 atenta diretamente contra a estabilidade da justiça e fere de morte a confiança pública nas instituições. Agora, quero propor um desafio simples para quem realmente está atento e deseja garantir o fortalecimento dos direitos sociais. Se você entendeu até aqui a importância da estabilidade nas decisões do Supremo Tribunal Federal, digite nos comentários a frase "revisão da vida toda já". Assim, vamos saber quem realmente está empenhado em conhecer seus direitos do início ao fim desse tema tão relevante. Entender a controvérsia atual sobre a revisão da vida toda exige uma análise técnica e, ao mesmo tempo, uma boa dose de raciocínio prático. Tudo começou quando a tese da revisão da vida toda foi reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, sob o tema 112. Isso significa que a decisão desse julgamento, uma vez transitada em julgado, serviria como referência obrigatória para todos os casos semelhantes em todo o Brasil, uniformizando a interpretação da lei previdenciária. O foco do debate era permitir que aposentados tivessem o direito de incluir todas as contribuições feitas ao INSS durante sua vida laboral, inclusive aquelas realizadas antes do Plano Real, para o cálculo do benefício. Antes disso, a regra de transição imposta pela Lei 9.876 de 1999 permitia ao INSS desconsiderar as contribuições anteriores a julho de 1994, prejudicando grande parte dos segurados que tiveram salários mais altos antes desse marco. A grande questão, entretanto, surgiu quando diversos embargos de declaração foram apresentados nesse processo. Embargos de declaração são instrumentos processuais que buscam esclarecer pontos obscuros, omissos ou contraditórios das decisões judiciais. No entanto, não servem para modificar o mérito do julgamento, ou seja, não podem transformar aquilo que já foi decidido em sentido oposto. Apesar dessa limitação, durante a tramitação dos embargos, ações diretas de inconstitucionalidade antigas, ajuizadas na década de 90, foram reativadas e tiveram seus objetos ampliados por ministros do Supremo. Esses processos antigos, que originalmente tratavam de outros temas, passaram a abordar a revisão da vida toda de forma indireta, ameaçando diretamente a eficácia do tema 112. Vale ressaltar que essas ações diretas de inconstitucionalidade, conhecidas como ADIs, estavam adormecidas há mais de 20 anos.
A movimentação só aconteceu agora, décadas depois, justamente quando o Supremo já havia enfrentado e decidido a questão da revisão da vida toda em sede de repercussão geral. Além de ser uma manobra processual questionável, a prática de ressuscitar processos antigos para confrontar decisões recentes colide frontalmente com o princípio da segurança jurídica. Imagine a situação de um aposentado que, após anos de espera, finalmente vê a perspectiva de ter seu benefício recalculado conforme a decisão do tema 112, mas, de repente, se depara com uma reviravolta causada por julgamentos paralelos que sequer tratavam diretamente do assunto quando foram protocolados. Esse tipo de instabilidade não afeta apenas os segurados do INSS. O Brasil como um todo sofre as consequências quando o Supremo Tribunal Federal abre brechas para reinterpretações infindáveis de temas já decididos. Investidores estrangeiros, empresários, trabalhadores e toda a sociedade passam a enxergar o sistema jurídico brasileiro como incerto, sujeito a mudanças súbitas e conflitos de competência. Não faltam exemplos históricos, decisões sobre incidência de tributos, reconhecimento de vínculos trabalhistas em aplicativos de transporte, cobranças retroativas em matéria tributária. Tudo isso já foi objeto de reviravoltas no Supremo, algumas delas impactando bilhões de reais e todo o planejamento de setores econômicos inteiros. No caso específico da revisão da vida toda, a anulação das decisões das ADIs que sequestraram o debate depois de tanto tempo não é apenas uma questão de justiça para os aposentados. É uma necessidade institucional para preservar a hierarquia dos julgamentos e evitar que precedentes sejam constantemente revistos ao sabor das composições do tribunal. É importante destacar que as ADIs originais tratavam de dispositivos específicos da Lei 9.876 de 1999, mas jamais abordaram a tese da revisão da vida toda. Só começaram a fazê-lo agora, numa clara tentativa de reverter a vitória dos segurados no tema 112, que já estava praticamente pacificado. Diversos fundamentos jurídicos amparam o pedido de anulação dessas decisões das ADIs. O artigo 1037 do Código de Processo Civil é direto ao determinar que, havendo mais de uma afetação de tema semelhante, o relator que primeiro tiver proferido decisão é quem deve conduzir os próximos desdobramentos do caso. Foi exatamente isso que ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes, relator do tema 112. No entanto, com a movimentação das ADIs, o tema foi deslocado para as mãos do ministro Nunes Marques, quebrando a prevenção processual. Além disso, há a violação do princípio do juiz natural, estabelecido no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Outro argumento essencial reside na própria sistemática da repercussão geral. Quando o Supremo Tribunal Federal reconhece que determinado tema é de repercussão geral, isso significa que o entendimento firmado ali servirá como paradigma para milhares de processos semelhantes, tanto no passado quanto no futuro. É a forma que o Judiciário encontrou para garantir isonomia, previsibilidade e, sobretudo, segurança jurídica. Portanto, qualquer decisão tomada em outro processo, ainda que seja uma ação direta de inconstitucionalidade, não pode simplesmente ignorar a existência e a força vinculante dessa decisão matriz, sob pena de fragmentar a jurisprudência e criar um quadro de completa insegurança. A modulação de efeitos, prevista em lei, é outro mecanismo que o Supremo utiliza para evitar injustiças graves, quando há mudança de jurisprudência. Na prática, o tribunal pode decidir que determinada decisão só vai valer para o futuro, preservando direitos já adquiridos e situações consolidadas. Entretanto, o correto é que essa modulação só seja feita no próprio processo em que o novo entendimento foi formado, respeitando-se a instância original e os limites da controvérsia. Apesar disso,
Ao mexer na revisão da vida toda pelas ADIs, o Supremo criou um cenário em que decisões antigas e desconexas passaram a balizar o destino de milhões de aposentados. Isso é especialmente delicado porque envolve direitos alimentares, ou seja, benefícios essenciais à sobrevivência dos segurados. Por trás dessa disputa técnica está a vida real de trabalhadores que contribuíram com o INSS ao longo de décadas, especialmente aqueles que tiveram salários maiores antes do Plano Real em 1994. Ao desconsiderar essas contribuições, o INSS reduzia drasticamente o valor das aposentadorias, penalizando justamente quem mais contribuiu em sua trajetória profissional. A revisão da vida toda nasceu como resposta a essa injustiça. A decisão do Supremo no tema 112 foi um divisor de águas, pois reconheceu que, em nome da dignidade e da lógica do sistema previdenciário, todos os salários de contribuição deveriam ser considerados no cálculo do benefício. Quando o Supremo aceita embargos de declaração para corrigir eventuais omissões, está cumprindo exatamente o papel que se espera do órgão máximo do Judiciário. O erro ocorre quando os embargos ou outras ações processuais, como as ADIs, são utilizados como instrumentos para reabrir discussões já encerradas, ou, até pior, para retomar processos que estavam parados há mais de 2 décadas e que não guardavam relação direta com o novo entendimento. Isso abriu um precedente perigoso, não só para o direito previdenciário, mas para todo o sistema judicial brasileiro. Afinal, se decisões definitivas podem ser revistas a qualquer tempo, qual garantia existe de que outros direitos já consolidados não serão igualmente ameaçados? A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 34, assegura a qualquer cidadão o direito de petição junto ao poder público em defesa de direitos ou contra ilegalidades e abusos de poder. Isso significa que advogados, entidades representativas e até segurados individuais podem e devem se manifestar em processos estratégicos, levando ao conhecimento do tribunal fundamentos novos, evidências de nulidades e propondo o reconhecimento de vícios insanáveis. Não é necessário sequer ser parte formal do processo para apresentar essas manifestações. O Código de Processo Civil, no artigo 1038, reforça que o relator pode admitir petições de interessados se a matéria for relevante. A sociedade organizada, portanto, tem instrumentos ao seu alcance para manter o debate vivo e cobrar a correta aplicação da jurisprudência. No caso da revisão da vida toda, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades de classe têm papel protagonista. Ao protocolar memoriais, formular requerimentos como amicus curiae, que significa amigo da corte, ou seja, entidade que auxilia o tribunal oferecendo argumentos de interesse coletivo. Essas instituições ampliam o debate e qualificam a discussão, tornando praticamente impossível que decisões viciadas passem despercebidas. O controle social sobre os grandes julgamentos é, portanto, possível e importante, evitando que erros históricos se perpetuem. É impossível ignorar os efeitos sociais e econômicos da instabilidade na condução desses processos. Ao abrir caminho para mudanças bruscas de entendimento, o Supremo Tribunal Federal não apenas frustra a expectativa de aposentados que contavam com o recálculo do benefício, também compromete a credibilidade do judiciário perante os mercados, os empregadores e os próprios trabalhadores ativos. Se decisões transitadas em julgado podem ser revistas por meio de processos antigos ou mesmo por novas interpretações em embargos de declaração, a sociedade perde um de seus maiores alicerces: a confiança de que direitos reconhecidos serão efetivamente preservados. Outro aspecto crítico é a diferença clara no tratamento conferido aos segurados e ao próprio INSS. Para aplicar o direito à revisão da vida toda, o Judiciário exige que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos de declaração.
postergando a satisfação do direito dos aposentados, que, por vezes, já possuem idade avançada e situação de saúde delicada. Por outro lado, quando a modulação dos efeitos é desfavorável ao segurado, a revogação do direito ocorre imediatamente, sem a mesma exigência de exaurimento de recursos. Esse tratamento desigual precisa ser questionado e corrigido, pois desacredita ainda mais o sistema de justiça social. A discussão sobre a revisão da vida toda serve de alerta também para outros ramos do direito, em especial o tributário, o ambiental e o trabalhista. Diversas vezes, teses que já estavam sedimentadas foram revistas de forma abrupta, causando retroatividade de cobranças, rescisão de contratos e insegurança para milhares de empresas e trabalhadores. Por isso, a luta pela manutenção da segurança jurídica, pelo respeito à hierarquia processual e pela observância do princípio do juiz natural transcende o direito previdenciário e interessa a toda a sociedade brasileira. Exemplos da vida concreta ajudam a dimensionar o drama. Imagine um segurado que trabalhou como bancário nas décadas de 80 e 90, recebendo salários mais altos nessa fase inicial da carreira. Ao se aposentar pelo INSS, teve a maior parte dessas contribuições ignoradas, recebendo benefício menor do que seria justo. Com a vitória no tema 112, passou a cultivar a expectativa de ter, finalmente, o benefício recalculado com base em todo o seu histórico. Mas, na reta final, as ADIs reativadas freiam esse direito e criam um limbo jurídico. A angústia de milhares de brasileiros nessa situação demonstra o tamanho da responsabilidade dos ministros do Supremo. Não se trata apenas de números frios, mas de vidas e dignidade. A atuação de advogados e entidades deve ser estratégica e persistente. Mesmo diante de negativas ou de pedidos de desentranhamento de petições, o esforço de manter a discussão viva nos autos é fundamental. A experiência mostra que, mesmo depois de indeferimentos, manifestações técnicas podem ser aproveitadas pelo colegiado, influenciando votos ou levando à reabertura de debates relevantes. Além disso, a exposição pública do problema, por meio de artigos, audiências públicas e mobilizações sociais, faz com que o tribunal não possa ignorar o clamor pela estabilidade e pela justiça. Outro ponto pouco falado é o efeito cascata que a instabilidade jurídica pode causar. Não são apenas os aposentados de hoje que perdem. Trabalhadores ativos, jovens ingressando no mercado e futuros beneficiários também passam a duvidar do sistema previdenciário e hesitam em manter suas contribuições em dia. O descrédito se espalha, comprometendo o próprio financiamento do regime e, a longo prazo, a sustentabilidade da previdência social como um todo.